Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje teremos nosso irmão Calixto, que vai nos trazer a mensagem: não acredite em todos os espíritos. Realmente é um assunto em que Kardec se debruçou com muita dedicação, com muita seriedade, para nos trazer a verdade e não informações que não condiziam com o que ele havia perguntado. De forma que foi um trabalho muito árduo, mas que nos trouxe a verdade que nos consola. Para iniciar os trabalhos da noite, pedimos ao nosso irmão Taua que faça a prece inicial. Querido Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, cada um de nós trazendo no fundo da alma um desejo de mudanças, de melhoras espirituais. Abençoa esta casa que nos acolhe, que os nossos guias, protetores, amigos possam encontrar em nossos corações as energias favoráveis para que todos os ensinamentos da noite de hoje possam fazer parte do dia a dia de cada um de nós. Assim sendo, em Teu nome, em nome de Deus, nós devolvemos a palavra ao nosso irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje, para dar por iniciado, em Teu nome, mais uma reunião doutrinária, Senhor. E assim, após essa prece, iniciaremos os trabalhos da noite, pedindo a todos que desliguem seus celulares. Com a palavra, nosso irmão Calixto. Muita paz. Amigos, boa noite. Eu vou colocar aqui sobre o que nós vamos falar. Não acrediteis em todos os espíritos. Bom, nós vamos iniciar comentando que a doutrina espírita há alguns princípios. Um deles é da eternidade do espírito, né? Nós somos espíritos e somos eternos. Quem pensar que acaba com a morte, continue pensando, depois vai ver que não é bem assim. Um outro princípio é da comunicação entre os mundos físicos e o mundo espiritual, que é onde está a verdadeira vida. Embora a gente queira que a verdadeira vida esteja aqui. Então, essa comunicação, ela sempre existiu. Se a gente for lá para trás, vai ver que Moisés proibiu, segundo alguns relatos, a comunicação com os mortos. Ora, se ele proibiu, é porque existia. Mas por que proibiu? Ele tinha seus motivos. Então, voltando para os tempos atuais, há uma recomendação que é como se fosse uma sinetinha, um sinal, que é o tema de hoje: não acrediteis em todos os espíritos. Vede se os espíritos são de Deus. Nós gostamos do sobrenatural, a gente fica querendo saber das coisas. E sempre tem alguém que lança no ar notícias que vai acontecer isso, aquilo, outro. Fim de mundo, a primeira vez que eu escutei, estava na barriga da mãe.
porque isso é uma coisa frequente. Alguém prevê o fim do mundo. Foram tantas vezes já que perdeu a graça. Me lembro até de uma vez, morava no interior, um dia marcado, o mundo se acabar. Aí, naquele tal dia, amanheceu um dia nublado. Minha mãe disse, está vendo? O dia já amanheceu nublado. Quer dizer, o pessoal colocar aquilo na cabeça. Então, prever catástrofes, choque de asteroide, enfim, um monte de coisa. E agora com a internet é que está bom mesmo. Tem aí, vocês já viram, se eu vi agora, muitos já viram. Vidente que previu o 11 de setembro faz previsões para 2023 e não são nada boas. Engraçado não é nada, que antes de 11 de setembro, ninguém viu nenhuma previsão para o 11 de setembro. Mas agora, a vidente, eu sei quem que previu o 11 de setembro, estava vendo isso, aquilo, outro. Agora a festa é a Terceira Guerra Mundial. O que tem de gente prevendo a Terceira Guerra Mundial, mas fica chamando, vem a guerra, vem a guerra. Tudo porque tem o quê? Tem a carência e tem a ignorância das pessoas que alimentam essa gente. Eu me lembro que teve um livro que vendeu horrores no tempo da Guerra Fria. Tinha acabado a Guerra Fria. Aí um cara bem sabido lançou um livro. 1985, Terceira Guerra Mundial. O título, o tamanho da capa. O pobre do ano 2000, coitado, tem uma figura conhecida, faturou milhões. Não vou nem citar porque não merece ser citado. O título do livro, 2000, o ano que não vai existir. Isso ele lançou nos anos 80, vendeu horror, porque as pessoas... Né? Então, isso aí é exatamente fruto do nosso atraso intelectual, da nossa fé. E aí vem a questão do espiritismo. O espiritismo trabalha exatamente com a comunicação dos mundos físicos e espirituais. E é um dos maiores problemas da prática do espiritismo a questão da veracidade das comunicações. No livro dos médios, com relação à identidade, tem 26 alertas que Kardec faz. Kardec não, Kardec foi o cara que codificou. 26 alertas para que você observe se aquelas mensagens são verdadeiras ou falsas. Então, isso começa lá de cima, porque é inerente a todo mundo. Mediunidade, exercício da mediunidade, não é exclusividade de centro espírita, não. Qualquer pessoa, em qualquer cidade do interior, sendo um médium, vai ter a comunicação que merecer. Então, tem instituições que têm trabalhos onde recebem, diferente do nosso, evidentemente, né, que recebem entidades com as mais diversas finalidades. Algumas de lançar livros, informações, pequenas revelações. Enfim, isso vira uma confusão, porque há uma codificação e há também, após a codificação, que foi pela via mediúnica, que são recursos, são conhecimentos a mais para que o conhecimento chegue. Então, essa via mediúnica, ela traz livros, ela traz conhecimentos, e no varejo, digamos assim, traz alívio, socorro. Não no nosso caso, mas há muitos centros onde as pessoas vão não para fazer um tratamento, não para ouvir uma palestra e ficar na expectativa de receber uma mensagem. Se fosse aqui, por exemplo, algum dos quatro ia ser um médium, e no final da reunião
ele ou o outro teria recebido 4 ou 5 mensagens, e essas mensagens seriam endereçadas a B ou C, e normalmente elas são verídicas. Por quê? Porque é reconhecida por quem recebe. Quer dizer, parece um contraste. Quer dizer, a pessoa, às vezes, nem está esperando. Aí vem uma mensagem, um detalhe, uma coisa alega, confirma que é de um filho, de uma filha, ou de um pai, de um parente, de uma sogra até. Então, é onde talvez tenha menos problemas. Agora, você dizer, eu quero uma mensagem, aí é diferente. Porque é um campo aberto e qualquer um pode se colocar. Voltando à questão de livros, qualquer criatura um pouco sabida, se tiver R$ 1 de mediunidade, daqui a pouco ele está escrevendo livros. Ditos espíritas. Comprar livro espírita hoje é um problema. Aqui nós recebemos livros para biblioteca, mas tem que ter uma triagem, porque tem um lixo. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas já tudo no meio do espiritismo. O mais seguro de se comprar um livro hoje é numa federação ou num centro sério, onde haja uma triagem. Eu já recebi livro de presente nele, basta olhar. Você com 2 páginas vê que não presta. E vem tudo como se fosse pela via mediúnica. E também, individualmente, né, pode ter problemas de falsidade, de dizer que é A sem ser B, sendo B, e etc. Numa casa espírita, no caso da nossa, ela é um pouco diferente. Não se evoca espírita. Aqui ninguém recebe livros para editar. Mas nós temos um trabalho constante de mediunidade. Na sexta-feira, quem estiver em tratamento ou já esteve, vai no que nós chamamos passar na mesa. É um termo que não diz muito o que acontece. Você vai lá ter contato com o médico e na teoria, um obsessor vai conversar com o doutrinador. Então, há 500 anos que é proibido, no caso do médico ou do doutrinador, repassar para o paciente o teor da conversa entre o espírito e o doutrinador. Por quê? Porque é um misto de verdades, e exatamente por esse motivo. Você não pode acreditar naquilo ali. Não que não exista o comunicante, não que não exista a mediunidade, é pela brecha que se tem de outra criatura, um obsessor, está ali se comunicando. Nossas residências, todo o centro espírita, são localizados em formigueiros de espíritos. Obsessores tem toda a casa espírita. Quem disser que não tem é fascinado. Não, mas o protetor não é empregado da gente, não. Quem faz a proteção é a condição moral do grupo daquele centro. A obsessão aqui tem em todo canto. Em todo canto tem. Então, quando alguém passar na mesa, o que é que se diz? Vá tomar seu passe. Ou quem ouvir, pode se retirar, desculpe, porque não é orientação nossa. Mas é para que você saia, vá tomar o passe, para não ouvir aquela conversa. Tem gente até que gostaria de escutar, alegando, não, se eu escutar meu obsessor, eu faço as pazes com ele. Se eu escutar meu obsessor, eu peço perdão. Mas não é por aí. Então, nem é para levar para fora, e nem muito menos depois, olha, fulano, você, às vezes um recado,
uma ameaça, pode ser realizada e pode não ser. Então, você não vai levar um recado de uma comunicação mediúnica para um paciente que muitas vezes não tem noção daquilo ali. Então, a solução é não ouvir, para que não saia pior do que entrou. Então, evidentemente, muitos casos já aconteceram onde a gente viu que não tinha nada a ver com a realidade. Mandar recado, isso e aquilo. Recado eu dei uma vez, porque fui forçado. Não sei se já contei, mas se não contei, peço perdão a quem vai ouvir de novo. Numa sexta-feira, passa uma jovem na mesa. Aí o espírito que se comunicou, quando dei as boas-vindas, disse: olha, o que você vai dizer, eu já sei. Eu já passei aqui muitas e muitas vezes. E já sei, mas eu não consigo. Olha, eu vou dizer. Essa que passou aqui é minha filha. Eu morri faz 15 anos, mas não consigo me separar dela. Vivo constantemente lá onde ela mora, lá no Espinheiro. Ele disse: hoje, meu ex-marido casou, ela tem uma irmã do segundo casamento de 10 anos, mas eu não consigo me afastar. Aí falou: hoje mesmo, lá no auditório, tentei abraçá-la, mas não deixaram. Ou seja, nem tudo que os espíritos fazem, querem fazer, eles podem. Por isso as ameaças não são nem sempre verdadeiras. Aí eu queria que você dissesse para ela que eu a amo muito. E deu um recado, mas assim, no sentido de dizer para a filha que a amava muito. E ela não sentia amada pela filha. É uma situação de quem não tem muita noção. Eu ouvi aquilo e, de certa forma, prometi: não, pode deixar comigo que... Mas eu não ia depois procurar a pessoa para dar um recado. Depois que ela terminou a comunicação, veio mais uma, mais outra, mas fui para casa e tudo bem. Um ano depois, mais ou menos, essa criatura estava desenvolvendo a mediunidade. Aí chegou na segunda etapa, uma pessoa disse: olha, aqui é fulana. Ela, a partir de hoje, vai começar a desenvolver aqui. Quando ele disse fulana, eu me lembrei do recado. Aí, para ser bem rapidinho, isso foi numa quinta-feira. De quinta para sexta, de sexta para de quinta-feira até a outra quinta-feira, eu não consegui dormir um minuto. Eu dormia de dia, cochilava, mas dormir eu não consegui. No segundo dia eu já entendi. Eu já sei, é a cobrança, é aquela mulher querendo que eu dê o recado. Aí, quando foi na quinta, e outra coisa, a maioria das pessoas com questão de desenvolvimento só vem na quinta. Procurei no sábado, não veio, na quarta não veio. Quando foi na quinta-feira, o trabalho começou, ela não chegou. Eu disse: meu Deus, daqui a pouco ela chega. Eu disse: olha, não saia do centro hoje sem falar comigo. Aí, quando terminou de falar comigo, olha, aí eu fiz, mesmo assim, tendo a certeza que era o Espírito me cobrando, eu ainda fiz umas 6 perguntas. Se ela morava na Imbiribeira, se era órfão de mãe, se tinha uma filha de 10 anos, enfim, umas 6 perguntas. E todas essas perguntas ela me respondeu com outra pergunta: como é que você sabe? Eu nunca convivi com ela. Como é que você sabe? Aí sim, aí eu dei o recado a essa criatura. Na mesma hora, sorriu, chorou. Disse: olha, realmente eu sinto uma presença lá em casa, em mim, todo dia, toda hora. É uma coisa, enfim. Quando eu chego em casa,
já acordei no outro dia. Passei a dormir normalmente. E ela, coincidentemente, não precisou mais desenvolver a mediunidade. Quer dizer, a mediunidade era o quê? Era a ação da mãe por amor, naquela ânsia de abraçá-la e tal, e tal, e tal. Então, foi aí que eu dei um recado. Mas não saí dando um recado, porque a gente não pode acreditar em todos os espíritos. Quantas criaturas não chegam aqui? Eu sou o pai de fulano. Vai lá, não é o pai. Eu sou a mãe de fulano. Quero falar, não é o caso. Então, o trabalhador espírita, ele tem que ter muito cuidado. E na vida prática também, não é só ter cuidado, acreditar em todos os espíritos. Na vida humana, nós somos espíritos encarnados. Esses que hoje dão mensagem, esses que hoje ludibriam, são as criaturas que viveram aqui. Não é nenhum santo que vem se comunicar, não. São criaturas necessitadas. E a coisa é tão séria que o Chico Xavier, por exemplo, o que é que se fala? Ele deixou uma senha. Por que deixou uma senha? Porque exatamente por esse motivo, que ia aparecer um monte de gente se dizendo que era Chico Xavier. Mas é por não conhecer Chico Xavier. É onde vem a ignorância e a carência. Se você disser, no Centro Espírita Caminhando para Jesus, estão recebendo, Jesus está se comunicando, pode pegar o Maracanã e trazer para cá. Vem todo mundo, ninguém vai pensar, é possível? Será que é verdade? Não. Olha, vai estar se espalhando. Jesus está se comunicando, caminhando para Jesus. Ele aproveitou o nome e é lá que ele está dando mensagem. O Maracanã ia ser pequeno, porque as pessoas vinham. E cadê a sensibilidade? Cadê separar o joio do trigo? Mas todos viriam. Então, o Chico, eu acho até que nem sei existe. Quem convive com Chico, quem conviveu com Chico, diz que não existe essa senha. Isso é uma senha inibidora para que as entidades não ousem usá-lo. Agora teria muita graça, né? Uma comunicação, cara, 25, a roupa não sei o que. Espera aí, não tem graça. Então, Chico, essa geração não sabe a estatura espiritual do Chico. O Chico, com aquela simplicidade, ele tinha aqueles amigos mais próximos, não por morarem juntos, perto, ou por estarem junto deles, juntos espiritualmente, que tinham elevação acima da média. E Chico lia nessas criaturas amigas, conversavam mentalmente. Muitas vezes ele estava conversando com um amigo ou uma amiga, e quem estava em volta não entendia nada. Por quê? Eles estavam comentando o que já tinham comentado, já tinham falado mentalmente. Por quê? Eram assuntos que eles não podiam saber nem entender. Então, eles conversavam alguma coisa assim, algum assunto mentalmente, e depois, para os demais, eles conversavam, se concordavam ou discordavam, ou faziam algum reparo, mas ninguém sabia do que estava falando. E essa é a capacidade do Chico. Ele lia a mente das pessoas. Uma pessoa aqui de Recife foi para conhecer o Chico, foi ela e o pai. Não sei também se eu já contei. E chegando lá, o pai, todo apressado, viu o Chico, voltou. E a filha foi depois conhecer o Chico de perto.
Lá para as tantas chega a filha chorando, chorando. Minha filha foi... Depois eu digo, pai, chorou, 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 chorou. E, filho, foi... Pai, eu vou contar. Eu vou contar a verdade. Eu estava na fila para falar com o Chico. E enquanto ele falava com os outros, eu comecei a pensar comigo. Ele tem um jeitinho assim, um pouco afeminado. Quando cheguei perto dele, ele me agradeceu a visita, me puxou assim pelo ombro e no meu ouvido disse: olhe, quanto a essa sua preocupação, fique tranquila. Nessa encarnação, eu vim sem necessidades sexuais, tanto masculina quanto feminina. A menina morreu ali. Então, esse é o Chico que pouca gente conhece. Então, nesse colóquio com essas pessoas que são poucas, que conviviam com Chico, ele deixou claro que não existia senha. O que existiria era o quê? É o reconhecer. Ora, Chico não está. Ele morreu em 2002. 2002. Pronto. No dia, ele disse, mas vou morrer no dia que o povo, o brasileiro, estiver feliz. Não disse quando for feliz. Quando estiver feliz, está feliz no dia que o Brasil foi campeão. Ele, tchau. Nem isso só o pessoal entendeu. Então, não se concebe Chico, 20 e tantos anos na espiritualidade, fazendo o quê? Dormindo. Ele está se comunicando. Agora, não em toda esquina, não em toda reunião, com aquelas criaturas devidamente habilitadas com fins providenciais. Então, o Chico, nessas conversas, ele confidenciou, ele falou de uma coisa que é comum no meio espírita, da encarnação de Emmanuel, o seu guia espiritual. Antes dele morrer, ele já deixou de receber Emmanuel. E algumas pessoas desse círculo íntimo perguntavam: Chico, você não recebe mais Emmanuel, por quê? Ele disse para algum deles: olha, os papéis vão se inverter. Ou seja, Chico retornaria para o plano espiritual e Emmanuel para o plano físico. E segundo essas fontes, isso se deu em março do ano 2000. Então, no meio espírita, corre um tititi, mas se sabe, por fontes desses amigos de Chico, que Emmanuel encarnou no interior de São Paulo, em março de 2020. E que vai, segundo Chico, surgir no momento propício na área da educação. Então, é possível que daqui a um tempo surja alguém, ainda bem que não surgiu ninguém se apresentando como Emmanuel, a não ser um caso, mas não durou muito não. Se não, era mais uma possibilidade de engano, de aparecer de pessoas dizendo que a mensagem era de Emmanuel, sem ser. Então, a postura de Chico, a envergadura espiritual dele, não mostra que ele vai ser mais um que vai ficar no plano espiritual esperando a reencarnação. Dá a entender que Emmanuel e Chico são de uma hierarquia quase que igual, e quando os papéis vão se inverter, a gente talvez não alcance, mas quem sabe daqui uns 50 anos a gente tem aqui um outro quadro, o Emmanuel, claro, com outro nome, né, entre nós, sem a necessidade de ser identificado, que não há necessidade para isso, e o Chico ser o mentor, ser o papel, ser o que Emmanuel foi.
Então, na realidade, isso a gente não pode dizer assim, vai acontecer, mas pelo que se fala, pelo que se tem dessas informações quase que sigilosas, a tendência é que a gente tenha daqui a um tempo uma outra figura muito importante no meio espírita. Até porque Divaldo já está praticamente se aposentando, aquele outro moreno, esqueci o nome dele também, não é? Raul Teixeira. Então está um pouco carente de grandes nomes. Então tudo indica que vai surgir um grande nome brevemente para alavancar o espiritismo, que está meio devagar, né? Mas eu disse agora há pouco, e ainda bem que ninguém apareceu com dizendo que era Emmanuel, mas há uma exceção. Em 2012, aqui no Caminhando para Jesus, um rapaz que estava desenvolvendo a mediunidade, não era nenhum Mobral, não, universitário de engenharia química e médio em desenvolvimento. Chegou e disse: eu gostaria de ter uma reunião com a direção da casa. Por quê? Porque eu constatei que sou a encarnação de Emmanuel. Inclusive, comentei isso com alguns dos meus professores na universidade e eles concordaram plenamente. Mas para que você quer essa reunião? Bom, essa reunião quero para que o Centro Espírita Caminhando para Jesus me apresente na Federação Pernambucana, Espírita Pernambucana, como tal, ou seja, como Emmanuel, que a Federação Espírita Pernambucana me apresente a Federação Brasileira como Emmanuel reencarnado, para que se possa fazer um plano de ação para que eu possa começar a minha missão. Fazer o quê? Diante de um espírito tão tampa desse. Olhei assim. Só tinha dois caminhos, aceitar ou rejeitar. Eu disse, tal dia, tal hora, pode ser, não? Pode sim. Disse, olha, só vou dizer uma coisa a você. No meio espírita, se fala assim que Emmanuel está reencarnado. Mas ele teria nascido no interior de São Paulo e hoje ele tem 12 anos de idade. Ele não disse uma palavra. É como se não tivesse escutado. Aí ficou marcada. No dia aprazado para a reunião, nós nos reunimos aí nessa sala aqui, sala 1. Todo mundo reunido, fizemos a prece e passamos a passar a palavra para ele. Aí ele chegou, tinha um quadro, né, X, chegou aqui no canto do quadro, desenhou um homem. Ele era craque em desenho, né? Aí colocou Francisco de Assis. Foi no outro canto do quadro, desenhou outro homem. Aí colocou eu, no caso ele, né? Aí começou. Gente, eu constatei que sou a reencarnação de Francisco de Assis. Eu tive a chance de liquidá-lo. Agora, você não marcou uma reunião para dizer que era a encarnação de Emmanuel? Como é que você vai... Mas quem tem vergonha, eu tinha um pouquinho nesse tempo, não faz vergonha a ninguém, deixei. Aí ele começou. Disse, olha, a minha constatação é a seguinte, é que eu vou mostrar aqui as características, as curiosidades de Francisco de Assis entre ele e eu. Aí passou uma meia hora ou mais colocando, eu me lembro de uma,
jovem rebelde. Segundo ele, Francisco de Assis foi um jovem rebelde. Aí colocava, jovem rebelde, aí pegava o giz, ó, fazia uma ligação para cá, aí chegava assim, ok, eu também. Aí, depois me lembro de outra, química. Segundo ele, Francisco de Assis gostava de química. Aí ele fazia química, aí fazia ligação, eu, inclusive, curso de engenharia química. E fez uma relação, umas 10 ou 15 curiosidades, que eu nem me lembro mais, e ligando a ele e colocando ok, porque era tal qual o Francisco de Assis. E engraçado, a cada ok, ele dava um sorriso. Aquele sorriso de confirmação. Estão vendo? Estão vendo? Passou o tempo todo, nós abrindo o quadro, estava cheio de virtudes, características de Chico de Assis, todas casando com ele. Aí ele disse assim, o que é que vocês acham? Aí tem um senhor que tinha pavio curto, disse, rapaz, isso é fascinação. Fascinação. Você não é encantador de ninguém. Isso é fascinação, você está fascinado. E sabe de uma coisa? Vamos deixar para continuar essa reunião de outro dia, porque já está chegando a hora do trabalho. Aí, realmente, estava chegando a hora do trabalho e não deu mais para... Ele desarmou todo mundo. Aí a reunião terminou, não sei nem se fizeram prece final. E foi o último dia que esse rapaz pisou aqui no centro do caminho para Jesus. Você vê, fruto de observação, como é que uma pessoa tem a capacidade de armar um circo desse, dizer que é encarnação de ar, e uma semana depois o corpo, a roupa mudar de corpo, é obsessão. Por isso que é recomendado que ver se os espíritos são de Deus. E como é que nós vamos poder ver se os espíritos estão de Deus? Isso vale também para a vida física. Olha, tem um negócio aqui, joia. Você aplica R$1.000, vai receber 100 mil daqui a 3 dias. Você tem que ver se esse espírito é de Deus. Não é? Porque na nossa vida, nós lidamos também com os espíritos encarnados e merece mesmo cuidado. Eu vou começar lembrando uma figura, talvez o homem que mais divulgou o Nordeste, mais defendeu o Nordeste, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga morreu faz 30 anos, aqui só tem jovens, talvez poucos tenham acompanhado. A sua vida foi exaltar o Nordeste, as coisas do Nordeste, relatar a miséria, a fome, a seca, e levava para a música fatos reais, ou acontecimento, ou costume, enfim, era o Nordeste que ele levava para o seu acervo musical, exaltação à cidade, à pessoa, às situações. Então tem uma música dele, uma das versões, Respeito a Januário. Ele conta, claro, ele conta não, ele era artista aqui, mas não tinha alavancado. Ele vai para o sul, fica famoso, e aí foi o que foi. Aí ele resolve visitar o pai. Só que ele queria fazer uma surpresa. Não disse nada. Aí veio e chegou lá altas horas. Tirou a armada, colocou lá. Aí começou. Ô de casa! Ô de casa! 1, 2, 3, 5 e nada de abrir a porta. Aí ele se lembra. No sertão, ninguém abre as portas para ninguém em altas horas se não disser o prefixo. Aí ele lascou o prefixo. Aqui só quem deve saber é Luiz Guimarães. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o pai dele lá de dentro gritou, para sempre seja Deus louvado.
Um minuto a porta se abriu. Ou seja, o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? É que, por precaução, quem é no interior que vai abrir uma porta para um estranho em altas horas da noite? Só para aquele que diz o prefixo. Porque aquele que diz o prefixo está mostrando que é um homem de Deus. E quem não conhece o pessoal do sertão é um pessoal de fé. Um bandido não iria usar o nome de Deus em vão. Porque há regiões onde o temor a Deus é uma virtude. E no sertão o temor a Deus é uma virtude. E um bandido, um malfeitor, para de repente ele dizer o prefixo, ele tinha que se dobrar um pouco. Você já entraria desarmado. Então, era esse prefixo, essa senha, que dizia que podia abrir a porta sem medo, porque ali era um homem de bem, era um espírito de Deus. Não é? No caso. Então, voltando para a nossa questão, como saber se os espíritos são de Deus? Ora, todos nós somos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criações de Deus, e a nossa destinação é voltar para Deus. Mas nada proíbe que você se separe de Deus, né? Deus permite que nós façamos nossas escolhas e possamos, durante a vida, o tempo que quiser, separar de Deus, enveredar pelo caminho do mal. Mas a lei de Deus é tão perfeita, tão justa. Mesmo aqueles que se separam de Deus, enveredam pelo caminho do mal, o mal que eles venham praticar não vai afetar, a não ser quem mereça ou quem precise passar por isso. Um exemplo. Alguém decide ser um bandido e vai assaltar e matar. Na logística espiritual, de acordo com a lei de Deus, só vai ser afetado com a morte daquele bandido, ou seja lá o mal que ele vier a fazer, quem precisar passar, ou seja, quem precisar espiar, ou merecer. Então, o mais prejudicado é ele. Por quê? Embora eles sejam saradões, fortões, temidos, respeitados, mas espiritualmente são frangalhos, são mulambos de espírito. E mais na frente vão ver que a volta para o Pai é uma necessidade. Então, o cara é bonitão, saradão, fortão, matador, pinta e borda. Espiritualmente, chega lá um mulambo. Vai reencarnar como um mulambo espiritualmente. E naquela condição de mulambo espiritual, ele acorda para Deus, pela necessidade, pela outros motivos, mas ele retorna à paternidade celeste. Então, como podemos saber se os Espíritos são de Deus? Nós todos somos de Deus. Não somos perfeitos, mas são aqueles que decidiram viver, independente de ser pobre ou rico, porque tem gente que joga tudo para o alto, que tem um pouco de fé, que estão propensos a ajudar, a fazer o bem, a tentar evoluir espiritualmente, que tem uma certa religiosidade, enfim, que procura o caminho de Deus baseado no estudo, no respeito do Evangelho. Nada de santidade, mas são criaturas de Deus que estão caminhando para Deus. Então, a doutrina espírita
ela nos ajuda e muito nessa caminhada, porque os seus ensinamentos, à luz do Espiritismo, que leva em conta não só a vida física, nem uma suposta vida espiritual, como muitos pensam, ela mostra o caminho que nós devemos seguir, as causas e as consequências dos nossos atos, e nos levam cada vez mais a tomar atitudes pensadas, sensatas, procurando não ofender, procurando fazer o bem. Então, como disse, não somos perfeitos, mas estamos num caminho que nos vai levar a Deus. Não é preciso só ser classificado Espírito de Deus quando atingimos a luminosidade total, não. Com relação aos espíritos, o que vale muito para quem trabalha na seara espírita, como médios doutrinadores, como saber que o espírito é de Deus? Pelo bom senso, pelo diálogo, pela conversação, pela posição, pelo que diz, se não se contradiz lá da frente. Enfim, usando o bom senso, vai percebendo se aquele comunicante está falando verdade ou mentira. E se não for o Espírito de Deus, supomos que você esteja doutrinando e você fica claro que aquilo é um malfeitor. É motivo para enxotá-lo? Não. É motivo para você mais atenção, mais carinho, mais tempo para ele. E aquele é mais necessitado do que aquele que já está numa posição maior. Por quê? Um espírito evoluído não vem passar em mesa. Um espírito evoluído não tem que estar dando mensagem a toda hora. O espírito evoluído não vai dar pitaco na vida de ninguém. Cada um tem que seguir carregar a sua cruz. Infelizmente, tem centro espírita que não pode quebrar uma cadeira e vai perguntar ao guia da casa se pode consertar a cadeira. Vontade de falar, não, isso é com 3 pernas mesmo, porque ajuda a melhorar a coordenação motora. Então, cada criatura tem que assumir a sua responsabilidade. Espírito protetor não é babá nem empregado de ninguém. O auxílio vem mentalmente. Por exemplo, uma pessoa está doutrinando. O problema é sério. Você se liga mentalmente e pode vir uma ideia que você pegou o fio da meada. Mas não você ter aquele hábito de recorrer ao guia, ao mentor. O mentor de um centro espírita é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, Jesus. Nada contra guia espiritual, nem guia de casa, mas a pessoa tem que fazer a sua parte e não simplesmente ficar esperando que tudo tenha o aval de um guia espiritual. E o que pode acontecer? Todos os centros são passíveis de obsessão. Vai depender do médium. Um exemplo bem simples. Pandemia. Eu não tenho essa informação, mas eu acho que se existe algum centro que ficou dependendo do guia da casa para abrir, eu acho que não abriu ainda.
Porque o guia da casa vai dizer, problema teu. Quem vai aparecer? Um obsessor. Não, não abra não. É muito arriscado. A pandemia não terminou. É muito perigoso. Tem uma faixa etária aí que não pode se expor. Enfim, você vai achando bom, porque está em casa assistindo novela, não vai abrir, não vai ter problema. E botando a culpa, não foi o guia espiritual que, é, que orientou. Então, não acreditar em todos os espíritos é lei. Até porque, muitas vezes, nem o pobre do espírito é culpado, é o próprio médium. E tem médium que pinta e borda. Tem caso, e se der tempo eu vou contar. Faltam 12 minutos. 10. Pronto, dá para contar. Uma astúcia de um médium. Para você ver que nem tudo é dos espíritos. Um casal, ambos, marido e mulher, espíritas. Casamento em crise, sustentado apenas por uma filha adolescente. Se não fosse ela, tinha acabado. E por parte do marido, a vontade de separar era constante. E a pobre da mulher cozinhando, tentando nada. Quando é um belo dia, ele toca no assunto. Olha, cheguei, pensando em separar. Ainda ontem, recebi uma mensagem lá no centro da espiritualidade, me recomendando a me separar de você. Ela disse, mentira sua. É não. Veja a mensagem. Aí dei a mensagem para ela. Uma mensagem psicografada, né? Aquela que o médium escreve vem pela escrita, que pode ser inconsciente, quando o médium simplesmente é dominado pelo comunicante e ele não sabe o que tem ali. Pode ser semiconsciente, quando ele é um pouco envolvido, mas ele tem noção do que está escrevendo, e às vezes pode acontecer, a ação é mental, e ele sabe tudo o que está escrevendo ali. E ainda pode ter uma quarta opção. Bom, aí ela ficou chocada, fazer o quê? Mas continuaram, porque não ia separar no mesmo dia, né? Dias depois, num dia que ele não ia para o centro, porque ia trabalhar, ela foi. Aí, quando chegou lá, qual é a intenção dela? Ver se aquela mensagem tinha fundamento. Ela queria, pela letra, ver quem foi o médium e depois perguntar ao médium quais foram as circunstâncias que se deram àquela comunicação. Foi ele que perguntou ou foi espontâneo, ela queria saber isso. Aí, quando chegou lá, o primeiro ver se alguém identificava a letra do médium. Não deu muito. Não, isso aqui eu acho de uma médium. Ela chama-se Dona Fulana. Aí mais outro. Com 5 pessoas, ninguém tinha dúvida. Aquela letra era de uma médium chamada Dona Fulana. A essa altura, todo mundo já tinha lido o teor da mensagem. Toda filosofada, olhe para frente, não olhe para trás, não sei o quê. Bem filosofada a carta. E no fundo, era incentivando a separação. Aí lá para as tantas, vem cá um pouquinho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, mas você não diga nada a ninguém. Aqui nesse centro, quase todo mundo sabe que essa médium, Dona Fulana, tem um caso com o teu marido. Pronto. Astúcia de um médium que usou a mediunidade para selar o seu romance, digamos assim. Até isso existe. Agora, é culpa de quem? É da mediunidade? Não. A culpa é do ser humano. Aí, isso, a pessoa, quando me contou, fazia uns 6 meses. Aí eu disse, olha, e o que foi que aconteceu com essa médium?
Olha, ela está lá, continua sendo médium. E ele agora é diretor de mediunidade. Foi premiado, né? Então, gente, como disse o início, é um dos maiores problemas a identidade dos espíritos, porque o ser humano ainda está nesse nível. E lá no livro dos médiuns tem uma frase que é taxativa. Diz assim: se evocais um rochedo, ele vos responderá. Porque existe uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra em qualquer situação. Vou repetir. Se evocar de um rochedo, ele vos responderá. Existe uma multidão de espíritos prontos para ocupar o lugar, ocupar a palavra em qualquer situação. Ou seja, você evocar um bode, o bode vai falar. Claro, né? Com todo respeito. Isso mostra o quê? Que não tem algum, são muitos espíritos. E se você não tiver uma mediunidade séria, com pessoas sérias, o rochedo vai anunciar. Não é? Então, cabe a cada um de nós, seres humanos, procurar, dentro do possível, identificar quem são os Espíritos de Deus, mas muito mais importante do que isso é ser uma criatura de Deus. Muita paz para todos. Obrigado, Calixto, pela mensagem elucidativa para todos nós. Como você bem diz, nós somos de Deus, mas nem sempre estamos com Deus. E esses que fingem, querem enganar, não estão com Deus, senão não fariam essas coisas, né? Então, vamos passar a palavra para nosso irmão Fidelis, para que ele faça a prece de encerramento. Deus Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esta noite de trabalho, de paz, amor e tranquilidade. Que possamos sair daqui para nossas casas na santa e divina paz. Que a paz do amor, o amor de Cristo nos ilumine sempre. Que assim seja. Essa palavra para nosso irmão Luiz. E assim, concluindo os trabalhos da primeira fase, pedimos que mantenham-se harmonizados para o passe. Uma boa noite.